um bom dia à praça, a todos que estão na Praça da Emancipação, Guapimirim, Rio de Janeiro. Nós estamos aqui para estar orando, falando contigo. Eu sou a Márcia do Moisés, esse aqui é o Moisés da Márcia, é assim que somos conhecidos nessa cidade. E queremos estar orando com você nesse último dia do ano. Nós vamos estar orando e falando com o Senhor. E depois ouvindo uma mensagem da palavra de Deus. Oremos. Senhor Deus, te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor nos deu mais um dia de existência. O Senhor nos deu mais um dia para que possamos estar te adorando e te servindo. Estamos aqui te pedindo perdão por atitudes e coisas que falamos, que fazemos, que desagradam a tua vontade. E te clamamos, Senhor, abra os ouvidos de cada pessoa que está aqui, que possam compreender a tua palavra, ouvir o que o Senhor tem a dizer nesse momento. Vá de encontro a cada coração e te pedimos, em nome de Jesus, que possamos compreender que somente Jesus é o caminho que leva à vida eterna, pois o mesmo Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele mesmo disse que é o caminho e que possamos compreender que somente Jesus nos leva ao céu, que somente através da morte, da ressurreição de Jesus, através do arrependimento verdadeiro, é que podemos um dia estar com Ele nos céus. Te agradecemos por sua presença, te agradecemos porque o Senhor se faz vivo em nosso meio. Senhor, em nome de Jesus, esteja guardando o coração e a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Nunca se esqueça disso. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Tu és tudo que eu mais quero, teu sorriso é vida em mim. Em teus braços é o meu lugar,
Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Olha, se você quiser ver a Jesus, pode ficar tranquilo, porque Ele vai voltar para julgar a todas as pessoas. Isso aí vai acontecer. Mas se você quiser morar com Ele, você precisa se comprometer, se arrepender dos seus pecados e aceitá-lo em sua vida. Amém? Aceite a Jesus agora mesmo. Volte correndo para Deus. Confia nele e o mais Ele fará. Jesus é a salvação de Deus ao nosso alcance. Tu és a minha luz, a minha salvação, a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Jesus nos prometeu que um dia irá voltar, e eu e você precisamos estar preparados para nos encontrarmos com o Senhor. Aquele que crer, que se arrepender, que aceitar a Jesus assumindo um compromisso com Ele, irá morar com Ele na sua glória.
luz, a minha salvação pra ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Para sempre reinará, aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor, aceite a Jesus agora mesmo, arrependa-se dos seus pecados, volte correndo para Deus, confia nele e o mais ele fará. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Interessante, eu percebi que muitas pessoas conhecem essa canção, esse louvor que a gente acabou de cantar. E no final esse louvor, né, ele termina dizendo: vem Jesus, Maranata, que significa ora vem Senhor Jesus. A gente está cantando uma coisa muito séria, você sabia disso? Por que isso é muito sério? Porque o dia que nós estamos vivendo hoje é chamado de tempo da graça. No tempo da graça, os céus estão abertos para que a gente possa adorar, buscar ao Senhor. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. A mão do Senhor continua estendida sobre nós, sobre a nossa cidade, sobre as nossas famílias. O ouvido do Senhor não está tapado para que não possa nos ouvir. Mas quando terminar o tempo da graça, seja com a volta de Jesus, ou seja, com a nossa morte, porque a Bíblia diz que após a morte, segue-se o juízo. Quando uma pessoa parte dessa vida para a eternidade, quando alguém morre, e a gente vai lá confortar o coração dos familiares, a gente costuma dizer assim: que Deus o tenha. Vou confortar a Márcia aqui como se ela tivesse perdido alguém da família. Que Deus o tenha. Foi descansar. Está melhor do que a gente. Que Deus o receba com os seus braços abertos. Essas frases realmente são boas para confortar o coração, né? Ela recebe, fica tranquila. Mas eu quero dizer para você que nem sempre essas frases são verdadeiras. O próprio Jesus disse assim: vocês precisam se esforçar para entrar pela porta estreita que conduz à vida. Sabe por quê? Porque larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos entram por ele. E estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Embora a gente deseje que a pessoa que partiu dessa vida para a eternidade seja confortada, que Deus a receba de braços abertos, isso só vai acontecer se essa pessoa que morreu, antes de ter morrido, tiver recebido a Jesus em sua vida como seu único e suficiente Salvador. Como é que a gente prova isso? É uma acusação séria, né? É uma coisa séria, porque a gente conhece um monte de gente que morreu sem aceitar Jesus. Com certeza você lembra de alguém. Jesus disse assim:
eu sou a porta. Qualquer que entrar por mim, e ele faz uma analogia ao rebanho de ovelhas, ele diz assim: qualquer que entrar por mim, achará pastagem. Ou seja, vai conseguir ir para um local onde há todo tipo de fartura, todas as nossas necessidades estão supridas. Mas quem entrar por outra porta, por outro lugar, diz o Senhor Jesus, será considerado como ladrão e salteador. Então, se você um dia pretende estar na glória com Jesus, se você pretende passar a eternidade com Deus, você precisa ir através de Jesus, porque Jesus falou: se tentar vir de outra maneira, vai ser considerado como ladrão, como salteador. E a própria Bíblia diz assim: ficarão de fora os roubadores. A própria Bíblia diz que os ladrões, entre outros, os ladrões não serão aceitos na glória eterna, na presença de Deus. E o que acontece com alguém que não é recebido na glória, na salvação, na presença de Deus? A Bíblia diz para a gente que existe um livro, existem livros, na verdade, e a Bíblia vai dizer exatamente assim: e abriu-se outro livro. Vou pegar um livro aqui na minha mão. Eu não faço ideia se o livro que tem lá no céu, ele é de papel igual ao nosso, se tem o mesmo formato, se tem um formato de rolo, como era antigamente, pergaminho que o pessoal abria assim, não faço ideia. Mas a Bíblia diz que abriram-se os livros, e diz: abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E se alguém não for achado inscrito no livro da vida, será lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Presta atenção nisso aqui. Não é papo de religioso. A gente está aqui falando de algo muito sério. A gente está aqui para falar de salvação e condenação. Sabe por quê? Porque foi exatamente por esse motivo que Cristo veio ao mundo. Jesus não veio ao mundo para fundar mais uma religião. Em nome de Jesus abriram-se diversas religiões pelo mundo inteiro. Religiões fizeram guerras no nome de Deus, mataram pessoas no nome de Deus. Não foi para nada disso que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para nos resgatar da sua própria ira. Ele veio ao mundo para nos livrar do castigo eterno, da ira vindoura. Então eu quero dizer para você, preste muita atenção nisso aqui, porque não adianta a gente cantar: vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Se a gente não aceitar a Jesus, isso é jogar a conversa fora. É só cantar música da boca para fora. E isso é totalmente possível, porque o próprio Jesus menciona, quando ele fala dos religiosos da sua época, ele diz assim: está escrito, esse povo me honra com os seus lábios. Você gosta de Deus? Eu tenho muita fé em Deus. Muitos dizem isso. Mas você quer um compromisso com Jesus? Não estou pronto. Acho que ainda não é a hora. Deixa para uma outra oportunidade. Então Jesus diz assim: está me honrando da boca para fora, mas o seu coração está longe de mim. Por que que o meu coração, o seu coração, se encontra longe do Senhor? Porque a gente demonstra isso quando a gente não quer, por qualquer motivo, assumir um compromisso público com o Senhor. Tem gente que fala assim: eu faço muita coisa errada. Então você é o cara que mais precisa aceitar Jesus, porque Cristo veio ao mundo não para chamar os justos, ele mesmo disse, mas para chamar os pecadores ao arrependimento. A grande questão não são as coisas erradas que a gente faz. A grande questão aí é que a gente não quer se arrepender. É que a gente não quer parar de fazer as coisas erradas. É que a gente não quer mudar a nossa vida para se adequar à presença de Deus, à vontade de Deus para nós. A gente quer continuar fazendo a nossa própria vontade. A data de hoje é 31 de dezembro de 2020, um ano muito difícil. Um ano que não tem nada para comemorar, não tem nada nesse ano
para a gente falar assim, pô, vou comemorar um ano maneiro. Não foi maneiro. A gente teve pandemia, a gente teve coronavírus, a gente teve quarentena, a gente teve aulas suspensas, a gente teve um monte de gente perdendo emprego, a gente viu várias lojas sendo fechadas, pessoas perdendo seus negócios, seus investimentos, e o pior de tudo, a gente viu um monte de gente perdendo a vida por causa desse sofrimento que veio nesse ano de 2020. Aí chega hoje, 31 de dezembro de 2020. É um dia, último dia do ano. A gente amanhã já está no novo ano. Sabe o que muitos de nós vamos fazer? Vamos comemorar. Vamos encher a cara. Vamos beber todas. Vamos chegar amanhã doidão. Vamos começar o ano novo doidão. Todo mundo bêbado. Sabe por quê? Porque a gente não consegue lembrar que esse ano foi um ano de tristeza, que era um ano que a gente devia todo mundo dobrar o joelho e falar, Deus, perdão, perdão, tenha misericórdia, não permita que o próximo ano seja como esse. Mas é mais fácil fechar os olhos para a realidade e se empanturrar nos prazeres mundanos. É mais fácil. É mais fácil eu ir ali no barzinho e falar, desce uma geladinha aí, do que falar, Deus, eu estou triste porque eu vi muita gente morrer. Teve gente conhecida minha que morreu. Teve irmão da igreja que morreu. Por que eu vou encher a cara de bebida? Por que eu vou comemorar o quê? Eu preciso orar e pedir, Deus, que o ano que vem não seja tão triste como foi esse ano. Esteja com a gente. Fazer igual o Zaqueu. Eu quero te receber aqui. Abriu a porta da árvore, recebeu ele em casa. E a música que a gente canta tanto, que fala do Zaqueu, que diz, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. A gente está cheio de feridas, mas a gente não pede a Jesus para sarar as nossas feridas. A gente quer manter a tradição da comida, bebida, da fanfarra. E Jesus diz assim, o reino de Deus não é comida, não é bebida. O reino de Deus é alegria, paz no Espírito Santo. E se você pretende um dia, quando terminar a sua vida, se você quer que essas frases, que Deus o tenha, foi descansar, está num lugar melhor, que Deus o receba de braços abertos, se você quer que isso seja verdade na sua vida, eu te convido a assumir um compromisso público com Jesus e assumir um compromisso público com Jesus, aceitando-o como seu único e suficiente Salvador, agora mesmo aqui na praça. Aí você fala assim, mas na praça, Moisés, exatamente na praça. A Bíblia diz assim, se hoje, ela não disse amanhã, ela não disse depois, ela não disse mais tarde, mas ela disse assim, se hoje, agora, nesse exato momento, você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, não endureça o seu coração. Aí você pode perguntar assim, Moisés, mas o que significa endurecer o coração? A voz do Espírito Santo é você saber que precisa de perdão para os seus pecados. É você saber que somente Jesus salva e mais ninguém. Nem pessoa, nem religião, nem boas obras, nada nos pode salvar a não ser o nome de Jesus. Mas na hora de você receber a salvação, você dá qualquer justificativa, qualquer desculpa para não assumir um compromisso com Jesus exatamente agora. Mesmo que você seja muito educado e diga assim, mas eu vou fazer uma visitinha lá na igreja mais tarde. Eu acho que eu ainda não estou preparado. Você pode, de uma maneira gentil, dizer não para Jesus. Como você pode dizer de uma maneira grosseira. Você pode dizer, cara chato, fica fazendo barulho aqui, com um sol desse, um calor desse, está enchendo a paciência da gente. E você está dizendo, não quero nada com isso, nada com Jesus, nada com fé, nada com o Evangelho, não quero nada com perdão de pecados e salvação. Você pode dizer de uma maneira mal criada, grosseira, mas de uma maneira gentil, você também pode dizer, Senhor, eu sinto muito.
Só que tem um problema, se você sentiu muito, ainda não está pronto, ainda acha que não é a hora, seu nome não vai entrar no livro da vida do Cordeiro, não vai estar lá. E a Bíblia diz, abriram-se os livros, e abriu-se um outro livro, que é o livro da vida. E se alguma pessoa não foi achada inscrita no livro da vida, foi lançado no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Quando a Bíblia fala sobre a segunda morte, sobre o lago de fogo, diz que foi criado não para nós, embora muitos de nós estaremos lá, infelizmente, muitas pessoas estarão lá, não foi criado para nós, foi criado para o diabo e seus anjos. Mas todos aqueles que rejeitaram o resgate de Deus, o Salvador de Deus, o perdão de Deus, vão ser condenados junto com o diabo, junto com a besta, junto com o falso profeta, junto com o anticristo. E ali a Bíblia diz que será atormentado para todo sempre, de dia e de noite, sem que haja descanso. Aí você pode dizer assim, Moisés, você tem alguma prova de que isso aí tem fundamento? Tem alguma coisa na Bíblia que mostra que tem pessoas sofrendo na condenação eterna? Tem sim. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, lá no meio, a partir do versículo 19 e 20, vai dizer a história de um homem, e a Bíblia só relata que esse homem era rico, não fala o nome dele. E a Bíblia conta a história desse homem rico, dizendo assim, havia um homem rico que vivia bem e não tinha necessidade de nada, ele tinha de tudo, do bom e do melhor. E existia também um homem mendigo, e a Bíblia relata o nome dele, chamado Lázaro. E diz que Lázaro sentava-se à porta da casa do homem rico e desejava comer das coisas que eram jogadas fora na casa daquele homem rico. E logo depois a Bíblia fala que ambos morreram. Morreu o Lázaro e morreu o rico. E a Bíblia fala que o Lázaro, ao morrer, foi conduzido a um local de descanso. E ela fala, ele foi levado para o seio de Abraão. E lá ele ficou sendo confortado. E o rico, que viveu muito bem nessa terra, se fosse em nossos dias, seria um homem que ganha eleição política, que tem um carro bonito, um carro novo, mora num casarão, de repente dentro de um condomínio, cercado de seguranças. Aquele homem que você ia certamente ia chamá-lo de doutor, você ia reverenciá-lo, respeitá-lo, porque era um homem de muitas posses. A Bíblia diz que esse homem foi levado ao inferno. E a Bíblia relata, se você quiser comprovar isso, o Evangelho de Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19, a Bíblia relata que ele, estando no inferno, em tormentos, elevou os olhos e viu Abraão e viu Lázaro descansando ao seu lado. E clamou a Abraão, dizendo assim, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Pensa que Lázaro molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou sendo atormentado nessa chama. E Abraão responde para ele assim, filho, você lembra que você curtiu a vida, vamos usar a nossa linguagem, curtiu a vida adoidado, e Lázaro só teve sofrimentos? Você lembra que você aproveitou do bem e do melhor? Quando fazia calor, você pegava um solzinho na praia, na piscina, na cachoeira. Quando fazia frio, você botava o chuveiro no quente, tomava aquele banho quentinho. Você lembra que você usufruiu todos os bens da vida? Namorou as meninas mais bonitas, ou vice-versa, namorou os rapazes mais bonitos, se for o caso de uma moça? Você lembra que você aproveitou bem a vida? Seu time de futebol foi campeão várias vezes e você levantava a mão gritando, campeão, você lembra disso? Que a sua vida foi uma festa? Você vivia cercado de amigos? Você vivia cercado de benefícios? E você achou que isso tudo podia te salvar? Eu estou trazendo toda a história para a nossa época, para o século 21. E fala que Lázaro só recebeu sofrimento, só recebeu penúria, por isso hoje ele está sendo confortado
e você está sendo castigado. E Abraão continua o seu discurso, o seu bate-papo com o homem rico, dizendo assim, minto, inverte, o homem rico argumenta com Abraão e diz assim, então vou fazer um novo pedido, eu peço que mande que Lázaro vá até a casa dos meus pais, porque eu tenho 5 irmãos, e dê aviso para eles, para que eles também não venham para esse lugar de tormento. E Abraão responde para ele assim, eles têm Moisés, eles têm os profetas, que os ouçam. E o rico continua argumentando e diz assim, não, eles não vão acreditar em Moisés, eles não vão acreditar nos profetas. Sabe o que ele está deixando, o que Jesus está deixando de ensinamento aqui para a gente? Nós não precisamos que alguém venha dos mortos para dizer para a gente o que acontece lá. Nós temos os escritos de Moisés aqui na Bíblia. Nós temos os escritos dos profetas aqui na Bíblia, que nos revela tudo que tem no porvir, nos ensina toda a vontade de Deus, tudo está escrito nesse livro. E o rico argumenta assim, não, eles não vão acreditar, mas se alguém dos mortos for falar com eles, eles vão acreditar. E ele responde, Abraão responde, se eles não acreditarem em Moisés e nos profetas, eles não vão nem acreditar que os mortos possam ressuscitar. Você imagina só, se de repente eu chegasse aqui e contasse essa história, com a oração do rico sendo atendida, que eu tenha vindo aqui e fale para você assim, olha, você sabe aquele seu parente, que era muito legal, fizeram um velório muito bonito para ele? Ele não foi salvo não, ele está condenado, ele está lá no inferno, ardendo no fogo. Mas ele fez um pedido para que eu voltasse dos mortos e viesse aqui avisar vocês que se vocês não se arrependerem, não se converterem a Jesus, vocês também vão sofrer lá na eternidade. Vocês iam olhar e falar assim, esse cara é maluco, com certeza. Se Abraão tivesse permitido que o Lázaro ressuscitasse e voltasse com essa história para pregar o evangelho para eles, eles iam achar aquilo uma piada, uma chacota. Então Abraão diz assim, eles têm Moisés, eles têm os profetas. Nós temos os escritos de Moisés, nós temos os escritos dos profetas, nós temos o evangelho, nós temos os evangelhos escritos, e a gente não tem desculpa se a gente partir desta vida para a eternidade não estando salvos. Não há o que se possa fazer para tirar alguém da condenação, uma pessoa que tantas vezes tenha ouvido o evangelho, tenha ouvido um apelo para aceitar a Jesus, mas que de maneira gentil ou grotesca ele disse não para Jesus. Eu contei na última vez que eu preguei aqui a história de uma sátira que eu vi na internet, que existia um muro. Eu vou repetir essa história porque são outras pessoas que estão na praça hoje, e a sátira falava de um muro, e do lado desse muro tinha um anjo, e do outro lado desse muro tinha um demônio, tinha um diabo, um satanás. E o satanazinho lá, vermelho, com aquele tridente, com a capa, do jeito que o desenho animado coloca, para parecer diabo, desenharam assim. E o anjo com a asinha branca, com um vestidinho branco para parecer um anjo. E tinha um camarada sentado em cima do muro. E o anjo que estava do lado de cá do muro dizia assim, desce daí, vem para cá, fica aqui comigo, vem para esse lado aqui. E o diabo do outro lado ficava quietinho, não falava nada. Aí o rapaz virou para o diabo e falou assim, o cara em cima do muro, por que você não me chama para ir para o teu lado aí? O outro toda hora fica me chamando para descer, para ficar com ele, e você não me chamou nenhuma vez. Aí o diabo falou para ele assim, o muro é meu. Ou seja, quando você fala sobre Deus, quando você pensa sobre Jesus, se você disser assim, a minha vida com Deus está mais ou menos, ainda não me decidi não, está mais ou menos, você está em cima do muro.
E nessa sátira, eu achei que ela foi muito inteligente. Ela diz assim: se você está em cima do muro, o diabo está dizendo assim: o muro é meu, que está comigo. Isso é a mesma coisa que estivesse do lado de cá. Então eu não preciso nem te convidar. Você já viu alguém pregando aqui na praça dizendo assim: aceita o diabo, vem para o inferno? Ninguém, não precisa fazer isso. Porque quem não aceita Jesus já está indo para o inferno, já está com o diabo. Por isso o diabo não precisa colocar ninguém para pregar na praça. Aí você vê gente falando assim: aceita Jesus. Por quê? Se você não descer para o lado de cá para estar com Jesus, você está em cima do muro ou está do lado de lá com o diabo, com a condenação. E você não pode permitir que isso aconteça na sua vida. A parte impossível Deus já fez. Ele mandou Jesus descer lá da sua glória. Ele mandou Jesus morrer pelos nossos pecados. Jesus morreu, mas com todo o poder que ele tem, ele não permaneceu morto, ele venceu a morte. Agora cabe a mim e a você fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Assumir um compromisso com Jesus, reconhecer que somos pecadores e nos arrependermos. Jesus disse assim: se vocês não se arrependerem, vocês todos, da mesma forma, irão perecer. Como escaparemos nós, nos pergunta a Bíblia, se não dermos a devida importância a essa tão grande salvação? Como é que você pretende chegar no dia do juízo final? Como você pretende chegar depois da sua morte e explicar para Deus que você quer estar num lugar melhor sem ter aceitado a Jesus, que Ele mandou para te salvar? O nome Jesus significa Salvador. Não sei se você sabe disso. Ele não significa um dos salvadores, significa Salvador, no singular. A Bíblia diz que debaixo do céu, todos nós estamos debaixo do céu. Debaixo do céu, nenhum outro nome há. Não esquece isso nunca mais na tua vida, está na Bíblia. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quer ser salvo? Só existe uma forma: pela fé, por um compromisso público assumido com Jesus. Qualquer outra fórmula: ah, mas eu sou religioso, eu faço bem, eu não tenho inimigo, eu sou trabalhador. Qualquer outra fórmula é engano. Qualquer outro meio é engano. Pode parecer a melhor coisa do mundo. A Bíblia diz que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então você pensa assim: cara, mas tem a minha fé de uma maneira assim, eu faço isso, eu faço aquilo. Gente, a Bíblia diz que a salvação é pela graça, presente que Deus nos oferece sem merecermos. Não é pelas boas obras, para que ninguém tenha como contar vantagem. Se Deus aceitasse a salvação pelas obras, quanto mais dinheiro eu tivesse, mais eu poderia ajudar as pessoas. Então eu estava comprando a minha salvação. Deus não permitiu isso. Pela graça de Deus, nós somos salvos por meio da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Não vem de boas obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Então, se você quer ser salvo, não adianta você ficar dando seu currículo. Ah, eu sou um cara do bem, eu sou um filho obediente, eu sou um bom pai de família, eu não tenho inimigo. Não, você precisa reconhecer: eu sou muito ruim, muito pecador. É esse que Jesus salva. E eu me arrependo dos meus pecados e eu quero aceitar a Jesus. E se você quiser aceitar Jesus agora, depois disso tudo que eu falei, eu vou convidar a Márcia, minha esposa, para estar aqui orando junto conosco. E nessa oração, o que você vai fazer? Só põe a sua mão no seu coração assim, simbolizando que você está deixando Jesus entrar nele, pedindo para Jesus entrar nele, e assim ele vai estar mudando a sua vida. Oremos. Senhor Deus, queremos nesse momento colocar as nossas vidas em suas mãos, te pedindo que o Senhor venha morar em nosso coração. Mas nós sabemos que para que o Senhor venha tomar essa atitude é necessário que haja arrependimento. Precisamos nos arrepender e reconhecer que somente através de Jesus há salvação, que Jesus é o nosso Salvador que morreu na cruz,
que morreu e ressuscitou e foi preparar um lugar para nós nos céus. E por isso, nós, nesse momento, nos reconhecemos como pecadores que somos e pedimos: vem transformar a nossa vida, vem transformar o nosso ser, vem encontrar lugar em nosso coração. Transforma cada coisa que acontece em nossas vidas. Te pedimos, te clamamos, Senhor, em nome de Jesus. Lava o nosso coração com seu sangue, purifica, ó Pai, a nossa mente. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando chegar hoje, meia-noite, 10 horas da noite, 7 horas da noite, não enche a cara de bebida, não. Não come como se nunca tivesse visto comida na sua vida, não. Ajoelha diante da presença do Senhor e confirma isso. Confirma para Ele que você quer viver com Ele, que você quer viver para a glória dEle. Muda a sua comemoração. 2020 foi um ano de choro, um ano para tristeza. Não tem nada para comemorar esse ano que está terminando. Foram muitas mortes, foi muito prejuízo em todas as áreas. Alunos não tiveram seus estudos, seus ensinos concluídos esse ano. A gente teve que improvisar. Teve muita gente que recebeu diploma sem saber nada, porque não teve aula presencial, porque não deu para bater papo, não deu para fazer o estágio. Então a gente vai ter profissionais não preparados exercendo profissões no futuro. Médicos, engenheiros, pedreiros, operários, técnicos, seja o que for. Sem a prática, sem o treinamento, a gente não é bom o suficiente na nossa vida profissional. Então, ao invés de beber todas, ao invés de dizer, vou encher a cara, eu vou comemorar, entre na presença de Deus e peça misericórdia. Deus deu um sinal muito grande para a gente esse ano. Não deixe isso passar desapercebido por você. Embora a Bíblia diga que muitos são chamados e poucos escolhidos, a maioria vai encher a cara assim mesmo, como se nada de ruim tivesse acontecido em 2020. A maioria amanhã vai estar bêbado, como se tivéssemos motivos para comemorar essas mortes, a quarentena, o Covid, essa desgraça toda que nos afligiu durante todo esse ano. Vai ter gente enchendo o pote, comemorando o mal que veio sobre a nossa nação, sobre o mundo inteiro. Ai de nós! Como escaparemos nós no dia do grande acerto de contas, com tanta incoerência? Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Esteja entre os escolhidos de Deus, esteja entre aqueles que se arrependem, que creem, que assumem compromisso público com Jesus. Deus abençoe a todos, obrigado pelo carinho de vocês, obrigado pela paciência, obrigado por ter nos ouvido. Que a paz do Senhor esteja sobre nossas vidas, os nossos corações, e um bom ano novo, não cheio de comida e bebida, mas cheio da presença de Deus. Amém? A paz do Senhor.